Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por um conjunto de parlamentares designados para investigar possíveis malfeitos cometidos por agentes públicos e políticos. Toda CPI criada aqui na Assembleia Legislativa tem prazo de validade de 120 dias, podendo ser prorrogada por até mais 60 dias. Para que uma CPI seja instaurada, é necessário ter pelo menos uma quantidade extra de parlamentares. Caso esse número não seja alcançado, o autor ainda pode tentar aprovar o pedido através da apreciação do plenário. Além disso, é necessário que o pedido de abertura de uma CPI tenha bem claro o fato a ser investigado. Os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, quanto mais parlamentares o partido tem, mais representantes terá na comissão. As CPIs não podem punir os culpados, afinal, a aplicação das leis, incluindo suas punições, cabe ao Poder Judiciário. A partir dos resultados dessas investigações, apontar os órgãos competentes sugestões de planos de ação em relação ao caso abordado. Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, que pode concluir pela apresentação de um projeto de lei, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. A CPI das fake news, que tem como objetivo investigar os casos das notícias falsas que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo, aconteceu em ambiente virtual com a finalidade de discutir e deliberar o relatório final dos trabalhos. O deputado Caio França, do PSB, presidiu a reunião, que contou com a participação dos deputados Paulo Fiorilo, do PT, Janaína Pascoal, do PSL, Carla Morando, do PSDB, Sargento Neri, do Avante, Edmir Chedi, do DEM, Mônica, do PSOL e Tiago Auríquio, do PL. Durante os trabalhos foram apresentados 2 relatórios finais, um do deputado Sargento Neri, relator da CPI, e o outro relatório em separado do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas. O objeto da reunião foi a convocação com a finalidade de proceder à discussão e deliberação do relatório final dos trabalhos da CPI, apresentado pelo senhor relator, deputado Sargento Neri, e o relatório em separado dos deputados Paulo Fiorilo e Mônica, da bancada ativista. Antes de avançar com a discussão, eu quero aproveitar para poder convocar outras 2 reuniões, às 10 e às 10h30, para a gente, eventualmente, avançar na discussão dos relatórios. Deputado, há um questionamento a respeito do quórum aqui novamente. Se a assessoria da Assembleia puder me responder aqui a esse respeito. Não saiu ninguém, tá? Tem quórum. Temos quórum, presidente. A secretaria reforça a questão do quórum. Quero registrar aqui também a presença do deputado Paulo Fiorilo. Na hora, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Paulo. Desculpa, eu não estava na chamada, eu fui atender ali para ver se era meu filho. O senhor já abriu, nós vamos iniciar a discussão, é isso? Ou o encaminhamento? Eu abri a reunião, convoquei 2 reuniões extraordinárias para as 10 e 10h30, e agora já li o objeto da reunião e passaremos aqui a discussão dos 2 relatórios apresentados, um por Vossa Excelência, junto com a deputada Mônica, em separado, e o do deputado Sargento Neri. Ok. Eu vou abrir uma lista de inscrições aqui para... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nós, tanto eu como a deputada Mônica, apresentamos um relatório, um voto separado, que pode se tornar um relatório, e tivemos a possibilidade de dialogar com alguns deputados no intuito de, inclusive, recebermos sugestões e propostas. Eu queria sugerir ao senhor que ou nós pudéssemos ouvir aqui, por exemplo, deputados que eu não citei, para saber se é possível avançar numa tentativa de construir um relatório que tivesse a maioria ou que tivesse todos os membros.
se é possível isso. Podemos fazer o debate público, podemos discutir aqui, não tem nenhum problema. E aí, quais sugestões dos deputados, se houver acordo, nós podemos incluir no relatório e votar um relatório mais amplo. Caso não haja, a gente avança com o que foi construído até agora, com as sugestões que foram feitas. Então, eu queria deixar essa proposta para o senhor avaliar junto aos membros da CPI. Deputado Paulo, está registrada a proposta da minha parte sem nenhum problema. Eu questiono se os demais colegas concordam com a ideia de tentar chegar num consenso em relação ao tema. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Conforme antecipei aqui na reunião fechada que antecedeu essa reunião aberta, eu ontem consegui, heroicamente, ler os relatórios, os subrelatórios, e, salvo o melhor juízo, é impossível haver consenso, porque o relatório do deputado Nery vai numa linha, o relatório dos deputados Paulo e Mônica vai em linha absolutamente inversa, o relatório do deputado Tiago, o subrelatório, foi, vamos dizer assim, rejeitado pelo deputado Nery e foi incorporado pelos deputados Paulo e Mônica. Então, nós temos, na verdade, dois textos completamente díspares. E eu entendo que a CPI haveria de debater os dois textos, cada colega fala da sua percepção sobre os dois textos, e decidir. Então, aqui eu vou tentar emprestar o trabalho de ontem na CPI das quarteirizações. Se vota no relatório de Paulo e Mônica, junto com o Tiago, se vota no relatório de Nery, se abstém, ou se vota no relatório de Paulo, Mônica, Tiago, com restrições, ou se vota no relatório de Nery com restrições. Eu só vejo esses caminhos. Não tem como construir um texto de consenso. Pela ordem, doutora, só para deixar melhor explicado, na verdade eu não rejeitei, eu acatei o relatório do Tiago. Eu só fiz duas pontuações do relatório. Uma eu discordei e outra eu só exemplifiquei. Mas eu acatei o relatório como prometido no início da CPI, que eu ia acatar todos os relatórios. Inclusive, incluir ele ao relatório final, o subrelatório. Então, foi acatado. Posso só fazer um esclarecimento? Talvez, quando Vossa Excelência diz acatar, Vossa Excelência esteja se referindo a trazer o texto na forma de apenso. Isso Vossa Excelência efetivamente fez. Ocorre que, no momento ali das conclusões, deputado, Vossa Excelência falou categoricamente que não concordava com as conclusões do colega Tiago, que são no sentido, vamos dizer assim, de fazer acusações muito firmes ao presidente da República, afirmar que houve fake news nas eleições de 2018. Então, assim, Vossa Excelência aceitou o relatório para compor o seu relatório na forma de apenso, mas no que concerne as conclusões, Vossa Excelência rechaçou de maneira bastante clara. Em partes, realmente, aquilo que eu passei fora é um ponto fui contrário, e o outro coloquei de parte exemplificatória, que é a questão do presidente. Realmente, nesses dois itens, em partes, eu fui contrário àquela tese do deputado Tiago. Mas, no restante, que é a questão das empresas, plataformas, por exemplo, eu acatei a tese dele. Então, eu acatei em partes o texto. E por isso que a composição realmente do texto ao relatório foi uma coisa que foi firmada no início da CPI, mas o subrelatório foi acatado em partes. Esse ponto que Vossa Excelência mencionou, a doutora está certa. Agora, quanto às empresas e plataformas, eu concordei com ele e até acrescentei que deveria ter mais cobrança essas empresas, para que elas trabalhem melhor nesse sentido. Estou olhando aqui, cara.
Pela ordem. Com a palavra, deputada Mônica. Janaína e demais. O que está acontecendo? De fato, a gente tem 2 encaminhamentos, eu não vou chamar nem de relatório, porque a nossa ideia no início não era nem ser um relatório, mas no fim está se encaminhando para isso, porque precisa, né? São de fato diferentes, chegam a conclusões diferentes, isso é importante destacar, né? Parte importante do nosso é sobre o conceito, sobre o encaminhamento, que eu acho que é consenso entre todo mundo, que as plataformas precisam ter mais responsabilidade na fiscalização e no acompanhamento da produção de conteúdo, mas a gente diz que a nossa CPI ela não é de todo conclusiva, para ser justo, né, e ser transparente com as pessoas. A gente não pode entregar um relatório como se a gente tivesse tido acesso e chegar daqui a grandes conclusões quando essa não é a verdade. O que está acontecendo, Janaína, nesse momento, é que a gente está conhecendo a conclusão dos outros colegas que não estariam dispostos, que não estariam, a princípio, dispostos a escrever um relatório. Por exemplo, acabei de receber aqui colaboração do Chedi, e estou lendo a colaboração do Chedi para ver se a gente chegou à mesma conclusão e se a gente pode chegar ao mesmo texto, porque senão vão ser vários textos diferentes. Tiago, exatamente, o Tiago também, a mesma coisa, tem um relatório dele que a gente estava analisando para ver quais são as conclusões que ele chegou, para ver se a gente consegue chegar num texto de mediação. Eu não acho que vai ser de consenso, de fato é diferente a conclusão que a gente chega e que o Nery chega. O que está acontecendo aqui é que nós estamos vendo como pensam o Tiago, como pensam o Chedi, para ver se a gente consegue fechar um único texto nessa nossa conclusão de que a CPI foi inconclusa, né? Que a gente não pode chegar de fato e dizer para as pessoas que a gente tem aqui grandes colaborações e que é definitivo o que a gente conseguiu de conjunto trabalhar aqui. Entende? Eu acho que é meio por isso que o deputado Paulo está pedindo para a gente ter outra sessão, para a gente conseguir fechar essa nossa proposta de texto. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado. Não, eu entendo perfeitamente, deputada Mônica. O que eu tenho ponderado é o seguinte, essa reunião foi convocada na semana passada. Eu não consigo ver sentido em abrir a reunião e dizer, olha, vamos fechar e fazer a reunião às 14h, sendo que 14h30 tem plenário, 15h tem reunião com o governador. Então, assim, ontem eu fiz um esforço e li todos os relatórios que estavam disponíveis. As colaborações do deputado Chedi chegaram agora. Eu não sei quantas páginas tem, mas o colega Chedi, uma página. O colega Chedi está conosco. Ele é um homem de elevada capacidade. Ele pode dizer aqui verbalmente quais são essas colaborações, ou, se Vossa Excelência puder ler em público aqui essa uma página, para que nós façamos o debate e tentemos finalizar o trabalho na data e no período que foi convocado há uma semana. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu não vejo sentido em paralisar os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo Fiorino. Senhor presidente, a política sempre é o instrumento de diálogo, negociação, avanço, recuo e, se possível, a construção de um amplo consenso. Eu me dispus a esse movimento, disse isso antes de iniciarmos a sessão, discordando da deputada Janaína com uma visão mais do debate, da discussão, entendendo que talvez fosse possível avançar. Eu disse aqui, vou repetir agora, com a sessão ao vivo, que dialoguei com a deputada Carla, falei com o deputado Sargento Nery, e que tanto o relatório apresentado pela deputada Mônica e por mim estava muito aberto a esse diálogo. E disse ao deputado Sargento Nery que nós tínhamos divergência. Achava até que ele fez um relatório interessante, mas não tínhamos divergência, como já disse aqui a deputada Janaína. E dialoguei com o deputado Chedi. E as sugestões da deputada Carla, as sugestões do Tiago, aliás, a gente está incorporando o subrelatório na sua íntegra.
diferente do que fez o relator Sargento Nery, com todo respeito. E as propostas apresentadas pelo deputado Chedid são propostas da mesma linha da deputada Carla. Portanto, eu queria dizer aqui que as propostas da deputada Carla, do deputado Chedid e do Tiago, como subrelator, eu estou, se houver acordo com a deputada Mônica, incorporando ao relatório. Então, eu queria dizer para o senhor que é possível que a gente vote o relatório agora, se quiser. Eu mando o texto já alterado para que todo mundo tenha ciência e a gente vote os dois relatórios. Pela ordem, presidente. Compreendi. Eu vou passar a palavra à deputada Janaína, então, e compreendo que o deputado Paulo Fiorilo terá aí alguns minutos para poder encaminhar o seu novo relatório, acatando as 3 sugestões, correto, deputado Paulo? Acatando a sugestão da deputada Carla, do deputado Chedid e o subrelatório do Tiago, que ele já tinha produzido e encaminhado, a gente incorpora. Eu estou pedindo para a assessoria só fazer os ajustes e disponibilizo no grupo da CPI. Deputado Paulo, passa a palavra à deputada Janaína Pascoal. Eu posso pedir, na medida em que eu li o subrelatório do colega Tiago, e estou recebendo a informação neste momento das colaborações da deputada Carla e do deputado Chedid, eu peço, seja ao deputado Paulo, que está compilando tudo aí, seja aos próprios colegas que fizeram as colaborações, que exponham aqui, afinal, que colaborações são essas, entendeu? O que, afinal, os colegas estão sugerindo? Posso, pela ordem, senhor presidente? Com a palavra, deputado. O que nós poderemos fazer? Enquanto a gente altera o relatório, as sugestões da deputada Carla já foram incorporadas, do Tiago é o relatório já lido. E as sugestões que foram apresentadas pelo deputado Chedid, como eu disse, são muito próximas e parecidas com a deputada Carla. O que eu queria sugerir, deputada Janaína? Eu posso até fazer o relato, mas eles poderiam fazer com muito mais propriedade do que eu. Eu já pedi para a assessoria incorporar, eu mando para a assessoria, para a comissão, para que vocês possam dar uma lida, e aí já votamos. O que foi sugerido foram alterações no item 1 e 2. No item 1, as sugestões feitas tanto pela deputada Carla como pelo deputado Chedid, no sentido de mudar a ideia de que restou inconclusivo, que a gente concorda. Melhoramos, portanto, essa questão, que é de teorizar sobre fake news. E o item 2, que falava sobre as plataformas, que também nós temos acordo. Inclusive, a deputada Carla sugeriu que se proponha um compliance para que haja um controle maior e que essas plataformas possam, de fato, serem responsabilizadas, o que também foi incorporado, que é uma proposta, inclusive, do deputado Tiago, que o deputado Chedid sugeriu que se incorporasse. Então, essas foram as incorporações. O deputado Chedid, se me permitir, vai propor depois que se anexe o relatório produzido pela CPI de amparo. Eu disse a ele que não dá para a gente colocar no relatório, porque nós não debatemos aqui, em que pese eu e ele conheçamos o conteúdo, mas não acho que é justo que não houve o debate na CPI. Pode deixar como uma sugestão depois de votar, para ter como um elemento a mais no final dos trabalhos. Essas são as sugestões que foram acatadas e que eu estou pedindo para que mude o relatório. No caso das sugestões da Carla, a gente já tinha mudado. Agora vamos pegar as contribuições do Chedid, fazer só o ajuste e eu já mando para a comissão. Portanto, queria sugerir, se o deputado Caio concordasse, os outros membros, a gente pudesse suspender por uns 15 minutos, o tempo suficiente para que a gente mande, o pessoal dê uma olhada e a gente possa voltar para votar. Sem problema, deputado Paulo Fiorilo. Em havendo acordo, eu vou pedir, então, a suspensão dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Nery. Eu só peço que o que for incluído seja destacado em amarelo, para que realmente nós tenhamos a noção do que foi alterado no relatório do Paulo, né? E eu concordo com a doutora Janaína, acho que nós temos que fazer esse debate aberto, tá? E as questões de ser incluída ao relatório da CPI, seja do Paulo ou no meu, que seja votado pela maioria, tá? Qualquer outro documento ou qualquer outro tipo de questões aí, para que a gente possa deliberar pela maioria.
Ok, peço ao deputado Paulo Fiorilo que acate a sugestão do deputado Nery aí, destacando a nova redação. Em sua fala, o deputado Sargento Nery defende que seu relatório está igual ao apresentado pelo deputado Paulo Fiorilo, apenas com palavras diferentes. Aqui fala, a comissão parlamentar tenha a maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. A comissão permanente já é a comissão de ciência e tecnologia. Então, ele só citou o que está no próprio artigo 34C. Então, nada trouxe de novo o relatório. E isso citado no relatório dele, esse novo relatório, já está no meu relatório também. E também o que ele colocou no item 2, que é redes sociais, né, apresentado aqui para nós, está na página 627 do meu relatório, que está escrito, diferente do que demonstra o subrelatório, o item 1, concluímos semelhantemente pela ineficiência das plataformas digitais coibir esse tipo de replicação ilícita de notícias, bem como a ausência de regramento a respeito que responsabilizaria de maneira específica esses maus usuários e administradores. Quer dizer, aquilo que o Thiago Auric, o deputado Thiago Auric, colocou no relatório dele, foi mencionado no meu relatório e eu concluí como favorável. Se pegar o texto do Paulo, onde ele colocou esse novo texto, está aqui. Sugiro incluir trecho do subrelatório do deputado Thiago Auríquio, que conclui que as plataformas digitais são ineficientes em coibir a replicação de fake news. Só mudou o verbo, né? Ou só mudou alguma coisa, mas é idêntico ao meu relatório. Então, fica aí esses ajustes que nada contribuiu para deixar diferente do meu relatório. Não tem divergência, pelo contrário, está igual ao meu relatório. A questão de amparo é uma questão técnica legal da própria casa. Eu pergunto a Vossa Excelência, como é presidente da casa, nós temos algum documento anexado a essa CPI sobre o caso de amparo? Gostaria que Vossa Excelência respondesse para eu dar continuidade. Deputado Nery, não, apenas uma menção durante uma reunião. Então, houve uma menção. Como que nós vamos tratar de um caso que já tem matéria julgada por uma CPI municipal, sem termos qualquer notícia ou qualquer documentação para defender se houve ou não fake news naquela cidade? Seria uma irresponsabilidade da nossa parte e uma imprudência. Deveria, sim, ter acostado a documentação de amparo, feito o pedido, votado o requerimento, aprovado pela maioria da CPI, para aí sim colocarmos esse item na própria CPI. Então, não foi acostado porque não tínhamos documentação. A administração não me mandou nenhuma documentação, não teve como citar. Até o próprio Paulo está dizendo que não incluirá no seu relatório. Mas os itens aí incluídos no relatório do Paulo foram citados da mesma forma integralmente no meu relatório. Então, nada favoreceu a CPI, incluindo isso no relatório do Paulo. Pode ser que os deputados não se atentaram aí os itens que eu coloquei, mas a CPI ao governador, isso já faz parte da casa. A minha opinião só foi simplesmente que não contribuiria em nada o envio ao governador João Dória, mas já é praxe da casa fazer esse envio ao executivo. Então fica aí essas minhas considerações, que eu fico feliz, porque o Paulo, ou quem sugeriu, acabou defendendo a tese que eu concluí no meu relatório. Então, obrigado aos deputados que fizeram a sugestão, obrigado por realmente
me ajudar a entender que o relatório que eu confeccionei está pertinente à CPI. Obrigado, presidente. O deputado Paulo Fiorilo disse que grande parte das afirmações do deputado Sargento Neri vão de encontro ao relatório de sua autoria. Quando o senhor faz referência ao depoente empresário, quando o senhor discute o objeto. Agora, onde nós divergimos e divergimos frontalmente? Primeiro, na ausência de conceituação de fake news. O senhor não avança nesse sentido. O senhor talvez tenha faltado aí essa objetividade. Eu não vou falar do relatório do senhor, vou falar do relatório que nós estamos apresentando, até porque eu acho que é mais prudente nesse sentido. E, para só fazer uma ressalva, o senhor trouxe a questão de amparo que não está no meu relatório e também não está no do senhor. Eu não sei exatamente a dúvida que o senhor tinha. Bom, mas o relatório que a gente apresentou e que contou com as contribuições da deputada Carla Morando, do deputado Chedi, do deputado Tiago Aurico, e no caso do deputado Tiago Aurico, sem retirar e nem vetar absolutamente nada, até porque é uma contribuição importante, tanto do ponto de vista teórico, como das indicações que o deputado apresenta, elencando uma série de fake news, nós avançamos nesse debate, um debate importante de conceituação. Ouvimos os professores, intelectuais. Óbvio que não há, possivelmente, acordo aqui entre todos os membros da CPI, mas ficou claro para a maioria desses membros que fake news são mentiras produzidas e disseminadas com o objetivo torpe de atingir determinadas pessoas, distorcer realidades e, no caso das eleições, ser utilizadas para garantir resultado positivo àquele que produziu e disseminou as fake news. Eu fiz essa referência, eu vou fazer, não está no relatório, mas nós vimos o que foi o segundo turno em várias cidades do país, do uso de forma abusiva das mentiras para tentar derrotar os candidatos que disputavam o segundo turno. E na questão das redes, ficou muito claro, e a deputada Carla traz uma contribuição importante, que é a ideia do compliance, para que se responsabilizem as redes. Nós não podemos deixar que as redes continuem usando o argumento ou da mensageria, que não é um problema dela, ou de que ela tem dificuldade de controle. As redes têm condições de controlar, sim, e evitar fake news. Acho que avançou, eles deram um passo, mas ainda é insuficiente, é preciso avançar muito mais. O que eu gostaria de ressaltar, Sargento Neri, que o relatório do senhor não ressalta, é que, infelizmente, nós não tivemos condições de avançar na discussão que era o eixo central dessa CPI, que era de ouvir os deputados que fizeram as denúncias, os funcionários da Assembleia que foram citados em processos responsáveis pelo gabinete do ódio, e não tivemos a oportunidade de ir a fundo na produção das fake news, da disseminação de quem pagou. A gente teve a oportunidade de ouvir um empresário, mesmo assim com habeas corpus, como o senhor faz a referência no relatório do senhor, e nós não tivemos a possibilidade de avançar nesse sentido. O próprio relatório traz as dificuldades que nós enfrentamos, tanto do ponto de vista da pandemia, que nos inviabilizou de reuniões presenciais, como do processo eleitoral, intrinsecamente ligado ao tema. Agora, é preciso reconhecer, nós tivemos dificuldade de avançar, nós não ouvimos as pessoas que deveríamos ouvir, nós não tivemos a oportunidade de perguntar aos empresários quanto eles deram de dinheiro para pagar as fake news, nós não tivemos a oportunidade de perguntar aos funcionários se eles disseminaram fake news utilizando a estrutura da Assembleia Legislativa. Isso sim é um pecado capital, que nós não tivemos a capacidade de ir a fundo. Por isso, aqui há uma divergência grande no relatório que o senhor apresenta do relatório que nós apresentamos. É preciso reconhecer os nossos limites. E acho que a Assembleia poderia dar uma contribuição importante se retomasse, no próximo período, um debate aprofundado sobre essas questões. Se pudesse, de fato, observar aqueles que cometeram ilicitudes e que pudessem indicar ao Ministério Público, ao TJ, que pudesse punir. Quem sabe isso teria sido uma contribuição importante para que a gente pudesse reduzir, eliminar fake news, não só nos processos eleitorais.
A gente tem acompanhado na questão da saúde, em outros temas, na questão da religião, temas que são afeitos e importantes à sociedade, sendo destratado, sendo utilizado fake news para desmontar conceitos e teorias que foram construídas ao longo da ciência, da pesquisa. Então, a ideia, deputado Nery, e eu concluo, porque eu terminei meu tempo, era que, quem sabe, o senhor também pudesse, já que reconhece no nosso relatório parte daquilo que o senhor produziu, votar no relatório apresentado por mim e pela deputada Mônica. É isso, senhor presidente. Queria agradecer. Eu acho que o senhor conduziu a CPI da forma que era possível, ouvindo os deputados, propondo encaminhamentos que eram necessários nos momentos mais difíceis, mas, infelizmente, é preciso reconhecer que nós, e aí eu me incluo, não tivemos todas as condições objetivas para que pudéssemos aprofundar esse debate tão importante para a sociedade, para a disputa eleitoral, para a democracia. Acho que esse é o desafio que nós não conseguimos atingir e que me deixa triste, e eu tenho certeza que outros aqui também estão, porque nós concluímos um trabalho que, naquilo que era central... Concluir, deputado Paulo. Então, eu queria parabenizar o senhor pelo trabalho, parabenizar o sargento Nery pela produção feita e pedir o voto do sargento Nery ao nosso relatório, ao meu e da deputada Mônica. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Não havendo deputado Nery. Eu quero parabenizar o Paulo também pelo trabalho dele. Eu acho que tudo dentro de um trabalho é válido. E quero pontuar que a única divergência que teve nos dois relatórios só foi o relatório do Thiago Auric, que eu acatei em partes. Essa foi a única divergência. Quanto aos funcionários e outras pessoas que não foram ouvidos, eu não tenho como colocar coisas abstratas no relatório, eu tenho que colocar coisas concretas. Então, se nós não ouvimos funcionários e outras pessoas na CPI, isso não é uma falha do relator. Eu tenho documentos, eu tive a prudência de colocar todos os depoimentos na íntegra, todos os documentos, para que não faltasse nada, para que realmente esse relatório fosse bem claro, para que não tenha, nenhuma autoridade tivesse dúvida. Então, fica aí também meus parabéns a todos os membros da CPI, a Vossa Excelência, que conduziu bem esse trabalho, e agradecer a confiança de todos os deputados que votaram em mim para relatar a CPI de fake news. E também fica aí cravado o pedido do voto do Paulo Fiorillo e da Mônica Seixas para o meu relatório. Um abraço a todos. Pela ordem, agradeço presidente. também agradeço tanto ao deputado Sargento Nery e ao deputado Paulo Fiorillo pelos relatórios, a todos os colegas também. Antes de entrar em votação, passo a palavra à deputada Janaína. Presidente, eu queria só fazer algumas ponderações. É necessário, porque o deputado Paulo destacou que o trabalho foi inconclusivo por força das dificuldades e que não conseguiu ouvir os funcionários, que ele solicitou a oitiva. E todo mundo sabe que ele está falando dos funcionários do deputado Douglas, com quem já há um bom tempo eu não mantenho mais amizade, também isso aí é público. Agora, eu também fiz requerimentos para ouvir políticos do PT, para ouvir empresários contratados pelo PSOL, e eles não compareceram. E nós fomos, vamos dizer assim, compreensivos, respeitamos todo mundo. É que, da forma como o colega Paulo e a colega Mônica apresentam seu relatório, parece que só tem fake news do lado da direita, Parece que só os empresários da direita não quiseram comparecer, que apenas os deputados federais de direita se negaram a depor, e não foi isso que aconteceu. Houve requerimentos para ouvir políticos à direita, políticos à esquerda, políticos que hoje estão mais ao centro. Eles não quiseram comparecer. Justiça seja feita, o único parlamentar que nos respeitou e esteve aqui prestando o seu depoimento foi o deputado Alexandre Leite, que, inclusive, foi o parlamentar que requereu a CPI, a CPMI das fake news no âmbito federal.
com uma finalidade legítima, há de se dizer, que é de apurar pedofilia, né, crimes praticados por meio da internet contra crianças, contra vulneráveis. E o pessoal da esquerda tomou conta da CPMI no Congresso para perseguir Bolsonaro e bolsonaristas, dos quais eu já estou também afastada. Agora, a gente tem que ser justo. Então, os colegas dizem que os trabalhos foram inconclusivos, que ninguém quis comparecer, como se só as pessoas arroladas por eles tivessem se negado a vir. Eu arrolei um monte de gente que não quis vir, entendeu? Aí, apesar de reconhecerem que o trabalho é inconclusivo, apresentam uma lista de supostas fake news, todas teoricamente praticadas por direitistas. Então, desculpa, ou o trabalho foi inconclusivo e não tem conclusão, e daí eu vejo que não tem sentido nenhum mandar esses relatórios para as autoridades que têm mais o que fazer, que imagina o coitado do promotor que vai receber um relatório de 600 e poucas páginas, outro de 100 e poucas, quase 200, vai ler aquilo tudo ali e não tem nada, porque a verdade é essa, entendeu? Tá vendo? Então, a gente vai encher um coitado de um promotor que tem mais o que fazer de página que não tem nada. Então, os colegas concluíram que não tem conclusão, só que apresentam uma lista de supostas fake news que são, na verdade, criação da CPMI, entendeu? Que foi uma distorção do trabalho sério que o deputado federal Alexandre Leite tentou fazer, que foi o único que veio prestar depoimento aqui, entendeu? Porque os demais fugiram. Por qual razão, eu não sei. E fugiram os do PSL, os do PT, entendeu? Os da rede, fugiu todo mundo. Então, assim, eu não vejo lógica de dizer que nada se concluiu e concluir por um monte de supostas ilicitudes que nós não apuramos, presidente. Entendeu? Então, assim, eu reitero aqui, eu li todos os relatórios, os subrelatórios, cumprimento os colegas pelo trabalho de fôlego, eu sei que não é fácil, entendeu? Cumprimento Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Agora, tanto um quanto o outro conclui para mandar para um monte de autoridade para investigar o quê? Se nós mesmos não constatamos nenhum ilícito. Nós não constatamos. O que os colegas fazem no relatório deles, o deputado Paulo e a deputada Mônica, é repetir o que a CPMI falou. Desculpa, a gente não vamos dizer assim, auxiliar de CPMI. Ou a gente constata as nossas ilicitudes, ou declara que não constatou nada e poupa tempo das outras autoridades. O deputado Nery me pareceu muito responsável, porque o que ele fez? Ele transcreveu tudo que foi dito e decidiu, seguindo o regimento, numa leitura mais formalista, encaminhar para as autoridades previstas no regimento. Eu mantenho a minha visão de que nós não somos auxiliares de ninguém, que nós temos competência para apurar, para concluir e, em concluindo por uma ilicitude, aí sim enviar para uma autoridade apurar. Agora, mandar um monte de papel para os outros perderem tempo e dinheiro público e recurso humano, isso aí eu sigo entendendo que não é adequado, até em termos assim, de utilidade pública. Né? Eram essas as ponderações que eu queria fazer, senhor presidente. Agradeço as palavras. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL, acrescentou que não teve uma CPI conclusiva. A gente assume para ser responsável com as autoridades e com a população de que essa CPI não chegou de fato a uma conclusão. O que a gente conseguiu avançar de fato foi no conceito, certo? Que fake news é desinformação, que fake news é falta de verdade, mais do que só notícias falsas. O que a gente conseguiu avançar foi no entendimento e ouvir o funcionamento das plataformas, que são os dois principais itens do nosso voto em separado, que pode virar relatório, já que a gente está se opondo a um relatório. O que se diverge? O que se diverge para ficar explicitado? Primeiro, que a nossa CPI não é de todo conclusiva, para ser justo. Diversos fatores atrapalharam, mas a gente não pode dizer aqui que a gente conhece a verdade de um tema tão complexo.
e que a gente conseguiu avançar no entendimento do conceito do que é fake news, porque a gente trouxe aqui os especialistas, e a gente ouviu as redes. O resto, seja temas que são caros para a senhora, seja temas que são caros para a gente, chegar a uma conclusão mesmo, se é de direita ou de esquerda e etc e tal, a única coisa que a gente sabe é que existe. E foi só isso que essa CPI conseguiu avançar. Que existe, que influenciou, que continua influenciando, que as empresas, companhias de redes sociais precisam avançar. Agora eu estava discutindo aqui com o Paulo que faltou um item importante, mas que ainda dá tempo de adicionar, da educação para consumo de informação, também é muito importante sobre as pessoas terem acesso de como verificar fatos, etc. Mas não podemos dizer aqui que grupo A, grupo B, e sair, como a senhora tentou fazer aqui, durante todo o tempo dessa falsa dicotomia, que foi fulano, que foi beltrano. Embora se a gente for falar aqui no que acredita, eu tenho visto, e todas as pesquisas têm apontado, que tem um grupo dedicado a isso. Mas não só, né? A gente assiste desinformação sendo veiculada em grupos de mídia profissional, em veículos profissionalizados, inclusive. A única diferença é que a gente tem como identificar, porque o MTB do jornalista falacioso está ali disponível no veículo em que ele trabalha, a gente pode processar, pedir direito de resposta, mas que existe desinformação nos veículos oficiais, todos nós concordamos que existem também. Então, a diferenciação aqui é justamente para fugir dessa falsa dicotomia, a gente colocar no achismo que é A, B, C, D, E. A gente não conseguiu avançar e ouvir nem 30% dos convocados por todos nós aqui. Nós não conseguimos chegar e analisar o que foi que aconteceu em 2018. A gente não passou nem perto de ver quais foram os desdobramentos disso. E precisamos ser sinceros com isso, que eu acho que é ser consequente, inclusive, com o trabalho que a gente fez e com o trabalho das pessoas. Então, concluir que essa CPI é inconclusiva, eu acho que é da nossa responsabilidade. O que nós podemos falar foi do que a gente viveu. E essa CPI viveu uma conversa com acadêmicos que conceituam o fenômeno de fake news e uma rodada de conversas com representantes das redes sociais. Foi isso. Pela ordem, presidente. Senhores, eu vou passar a palavra ao deputado Nery, mas eu vou pedir para que a gente possa também dar um encaminhamento final aí para a gente poder passar a voto. O deputado Paulo Fiorilo pediu para se inscrever também e ambos já utilizaram aqui o tempo necessário, mas eu vou passar a palavra ao deputado Nery pelo fato de ser relator e o deputado Paulo Fiorilo para a conclusão também. Presidente, o que foi mencionado aí, se pegar a página 622, parágrafo 2º do meu relatório, está expresso a deficiência, a dificuldade que tivemos no decorrer da CPI. Só colocaram inconclusivo, mas está lá, página 622, parágrafo 2º. Eu concordo com a deputada doutora Janaína, nós não podemos transformar essa CPI em viés ideológico ou brigas políticas, e por isso eu fui muito, mas muito imparcial no meu relatório. E também não poderia deixar que esse trabalho tivesse só um foco, eleição de 2022 para a presidência da República, seja no confronto do governador João Dória com Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Então, venho aqui, realmente, posso perder a votação desse relatório, mas perco com honra e não quero ganhar na desonra. Então, por isso, não faço acordo para aprovar relatório, faço o meu relatório e apresento de forma imparcial e não vou deixar que usem o meu relatório, seja por indicação, qualquer outra coisa, que venha afetar a campanha de 2022 contra qualquer candidato que seja, porque muitos insinuaram contra o presidente, muitos se fizeram contra o presidente Bolsonaro. E eu deixei claro no meu relatório, não tem nada, não tem absolutamente nenhum indício que ele utilizou de fake news. Então fica aqui o desabafo do sargento Nery por ter feito um relatório ímpar, um relatório claro e imparcial,
mas não deixarei atingir qualquer autoridade por viés ideológico ou por conceito político de campanha futura. Obrigado, presidente. Agradeço mais uma vez as palavras do deputado Sargento Neri. Eu reitero se o deputado Paulo Fiorilo vai querer usar a palavra, mas peço que seja sucinto também para a gente poder... 30 segundos, senhor presidente. Ok, com a palavra, Vossa Excelência. 30 segundos. Deputada Janaína, a senhora não deve ter lido o relatório. As referências de ausências não são só os requerimentos dos deputados que a senhora caracteriza como de esquerda. São dos deputados que apresentaram e não tiveram seus requerimentos cumpridos. Então, é preciso registrar isso. E segundo, o relatório, ele mostra que teve inconclusão porque não foram ouvidos aqueles que nós convidamos. Tanto a senhora como outros deputados. Então, é preciso fazer esse reparo para não parecer que o relatório, como quer a senhora mostrar, é de direita ou de esquerda. O relatório é factual, ele mostra o que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Durante a votação, a deputada Janaína Pascoal deixou claro que, no ponto de vista dela, a CPI não foi imparcial. Quando os colegas dizem que pessoas foram arroladas e não foram ouvidas, o relatório pode ser considerado imparcial, mas no momento em que eles fazem uma lista de supostas fake news, eles só apresentam a versão da esquerda. É a questão da mamadeira de piroca, desculpa o termo, entendeu? É a questão do Lula ligado ao Adélio, né? É a questão... Em nenhum momento eles apontam como fake news, por exemplo, o que se alardeou de que a facada do Bolsonaro não teria acontecido. Então, houve, sim, uma lista, né, em que só são trazidas como fake news as supostas, digamos assim, ofensas ou inverdades que vitimam a esquerda. Vou dar um outro exemplo. Eles afirmam categoricamente que nossos trabalhos foram prejudicados porque o governador João Dória e o pai de Vossa Excelência, o ex-governador Márcio França, não foram ouvidos. Aí eu queria saber qual é a fake news que envolve o Márcio França? Qual é a fake news que envolve o João Dória? Então, assim, são um monte de afirmações, de ilações, sempre colocando como autores de mentiras opositores políticos. Isso está lá, gente. Eu li, sim. Por fim, o relatório final votado pela maioria dos parlamentares foi o do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas. Bom, senhores, então, encerrada aqui a fase de discussão dos relatórios, passaremos à deliberação. Eu reitero que nós temos 2 relatórios apresentados e que os colegas deputados têm a opção de votar em um dos 2, com ou sem ressalvas, e se abster também do voto. Por isso, peço atenção aos colegas e à secretaria-geral aqui desta CPI. Não há nenhuma dúvida em relação ao processo de votação, então, passaremos à votação. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e todos os colegas, voto no relatório do deputado Neri, com a ressalva de que eu entendo que, na ausência de conclusões contundentes, não devemos mandar os relatórios para nenhuma autoridade. Registrado. Como vota o deputado Sargento Neri? Cumprimento a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, todos os deputados, agradeço a confiança de todos. Eu voto no relatório do deputado Sargento Neri. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto no relatório apresentado por mim e pela deputada Mônica Seixas. Registrado. Como vota a deputada Carla Morando? Pela ordem, presidente, eu voto também junto ao relatório do deputado Paulo Fiorilo, com ressalvas. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto no nosso voto em separado, meu e do Paulo Fiorilo. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Voto com o relatório do Paulo Fiorilo e da Mônica Seixas, cumprimentando o relator Neri pelo trabalho desempenhado, mas voto no voto do Paulo Fiorilo e da Mônica Seixas, com ressalvas. Registrado. Como vota o deputado Tiago Auríquio?
A ordem, senhor presidente, eu voto no relatório do deputado Paulo Fiorilo, da deputada Mônica Seixas, também com algumas ressalvas, e também cumprimento o deputado Sargento Nery pelo grande relatório que foi feito. Bom, este presidente só vota em caso de desempate. Dessa forma, fazendo a contagem de votos, fica aprovado o relatório em separado do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas, com 5 votos, correto? 5 votos, alguns com ressalva, e 2 votos no relatório do deputado Sargento Nery. Dessa forma, antes de encerrar a nossa CPI, eu quero mais uma vez agradecer a todos os deputados e deputadas que colaboraram conosco para que a gente pudesse chegar até esse denominador final, com todas as dificuldades da pandemia, das eleições, de ser um tema bastante polêmico e ainda com várias interpretações divergentes. Acho que conseguimos avançar em alguns temas, e por esse motivo eu quero também agradecer aqui a todo mundo que colaborou, dando presença, participando, apresentando os requerimentos, agradecer as pessoas que foram convidadas e se prontificaram a participar, agradecer as assessorias, a Procuradoria da Casa, que esteve conosco desde o primeiro dia, as assessorias dos parlamentares também, e a TV Alesp, que passou todas as nossas reuniões, a imprensa que cobriu boa parte dessa CPI. Pergunto se algum colega deputado tem mais algum ponto a ser colocado. Ressalto mais uma vez que foi aprovado o relatório em separado do deputado Paulo Fiorilo e da deputada Mônica Seixas, com 5 votos. Não havendo nenhum deputado inscrito, eu quero encerrar a nossa CPI, agradecendo mais uma vez a todos, desejando um ótimo dia, que Deus possa iluminar os nossos trabalhos. Dessa forma, está encerrada a presente reunião e também está encerrada os trabalhos da CPI das Fake News. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.